Você conhece aquela pessoinha que é um líder ou uma líder muito bem-sucedido e ainda motiva outras pessoas para fazerem mais? É sobre essas pessoas que eu vou falar hoje. Se você gostar do vídeo, dá um like para mim. Se você estiver curtindo o canal, se inscreve. Eu faço esse canal nessa intenção de tecer pontes com você para o seu autoconhecimento, para a sua evolução, para o seu desenvolvimento. Os líderes assim chamados natos ou natas, ou as líderes natas, são pessoas que são grudadas na admiração e no sucesso. São pessoas que buscam isso. Elas são dotadas de muitas capacidades. Elas são pessoas eficazes, são pessoas que têm estratégia, sabem fazer planejamento, são pessoas muito de garra, de determinação, elas vão atrás de vencer quase a qualquer custo, são pessoas competitivas, são pessoas que conseguem, com grande facilidade, rapidez, ler o ambiente, ler as pessoas, ler os outros, porque elas precisam estar, ou ser, ou aparecer, conforme o que o outro deseja, conforme o que o outro admira, porque elas querem muito serem aplaudidas, elas adoram serem admiradas. São pessoas que fazem muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas sempre, estão sempre fazendo coisas. E são pessoas muito capazes de motivar outras pessoas, de trazer pessoas para um projeto e fazer a coisa andar. Esses são os líderes natos, eu estou aqui me referindo, ou as líderes natas, eu estou aqui me referindo à personalidade do tipo 3 no Eneagrama, caso você goste do Eneagrama e saiba. Essas pessoas, quando elas estão muito bem admiradas, aplaudidas, e elas estão se sentindo bem nesse lugar, elas estão ótimas. E elas têm também uma característica, né, de falar, de gostar de falar do que elas realizam. Elas gostam de realizar, elas adoram o sucesso, mas elas também gostam de falar disso, do que elas conseguiram realizar. Elas são aquelas pessoas que a gente diz que a aparência de uma excelente autoestima, de muita segurança e elas são capazes de ocupar bem o espaço onde elas estão falando de si. Elas são pessoas para quem não há barreiras, nem de tempo, nem de dinheiro, para estarem com a aparência que elas entendem que é importante para ser aplaudida ou aplaudido pelos outros. Não importa, elas vão atrás disso. Eu brinco que são as pessoas que, se tiverem que trocar de celular todo ano, porque acham que isso vai trazer valor, que o olhar do outro e aplauso que elas querem dos outros, elas vão trocar. Essas são as pessoinhas do sucesso. E aí a gente tem que falar, né, porque eu gosto de falar aqui de luz e sombra, já falei para você, do outro lado da historinha, né, embaixo dessa paisagem tem outras histórias. E a primeira delas, né, que eu vou falar para você, especialmente se você estiver se identificando com esse tipo de personalidade, é a vaidade. A vaidade fica muito bem nutrida. Para algumas dessas pessoas, muito nutrida, e isso faz com que elas não só realizem coisas assim, mas elas adoram falar do que elas realizaram. Sabe aquele tipo de pessoa que chega e já vai contando que formou não sei aonde, que fez não sei o quê, a viagem, e isso, e o sucesso, e a reunião bem-sucedida, e a apresentação no seminário internacional que ela fez, ela vai contando, né? E isso traz para algumas outras pessoas que convivem um olhar de, nossa, né, essa pessoa é um pouquinho arrogante, né? Tudo dela é melhor, tudo dela fez bem, porque elas dão mesmo um tom, elas dão a entender, às vezes na entrelinha, às vezes explicitamente, que o outro fez ali, né, quem está ali de plateia, é menos. E aí as pessoas as olham como arrogante, né? Na verdade é uma vaidade nutrida em excesso. Eu já falei para vocês, vaidade, arrogância, orgulho, são nossos mecanismos de defesa, né? Então a vaidade também é uma armadura, né? Para não entrar em contato com o que de verdade elas sentem.
o que de verdade elas pensam, o que de verdade elas querem. Essas pessoas estão sempre atendendo o que os outros querem, o que a sociedade quer, o que todo mundo disse que era bonito e a definição de sucesso externa. Segunda armadilha desse tipo de personalidade é o que a gente chama de autoengano. Essas pessoas, elas acabam se identificando muito com o que a gente chama de máscaras, né? Com essa máscara de pessoa muito produtiva, muito bem-sucedida, muito eficaz. E elas estão tão identificadas com isso que é muito difícil para elas entrar em contato com elas mesmas. Eu digo para essas pessoinhas, né, que para elas especificamente, né, desgrudar da definição de sucesso do mundo e das outras pessoas, desgrudar dessa máscara de super produtivo e produtiva, e voltar um pouquinho para si e perceber as próprias vulnerabilidades, é um excelente caminho de alívio, né? Imagina, Ana, mostrar vulnerabilidade para essas pessoas, meu Deus do céu, de jeito nenhum. E é isso que faz com que elas acabem não tendo o que no fundo elas desejam, todo ser humano deseja, que é a nossa necessidade de conexão verdadeira. Se eu não mostro minhas vulnerabilidades, eu não tenho como ter verdadeiras conexões. A gente se conecta através das nossas vulnerabilidades. A terceira historinha aí, que para esse tipo é o desespero completo, é o medo de rejeição. Esta é a dor mais profunda. Medo de serem rejeitadas. Essas pessoas têm um medo enorme disso. O medo é tão grande que elas fogem de perceber que tem esse medo. Essa é uma das coisas que a gente trabalha em terapia, elas perceberem, né? Que tem esse medo, que esse medo mora ali. E como é que a gente vai cuidar desse medo, né? Fugir dele não adianta. Na cabeça dessas pessoas, desse tipo, elas só serão aceitas se elas forem maravilhosas, se elas se excederem, se elas forem as melhores, se elas produzirem muito, se elas fizerem muito. Dentro, né, dessas pessoas tem essa crença de que elas só vão ser admiradas ou até amadas se elas forem assim. Elas não conseguem imaginar que elas podem ser amadas e admiradas por quem elas são e não pelo que elas fazem, realizam. E aí, né, você vai me falar, puxa, não tem saída dessa brincadeira, né? Claro, sempre tem. Uma das chaves, né, que é o que eu já falei aqui há pouco, é aprender a escutar a si mesmo ou a si mesma. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre escuta, né? Para essas pessoas em especial, é muito importante achar este lugar, achar a coragem de ir para esse lugar que é dentro, que é se perguntar, que é reolhar, o que é que de verdade eu sinto, o que é que de verdade eu penso, resgatar esse valor próprio de dentro para fora, de poder ser quem é, de buscar essa autenticidade, de definir, se quiser sucesso, de definir o que é sucesso para ela e não para os outros ou para o mundo. É muito importante para essas pessoas esse caminho de buscar dentro de volta, de tirar o olhar dos outros, do que os outros admiram, para olhar para dentro de si. E aí, conseguir ganhar uma admiração que não é essa admiração da performance, de tudo que eles realizam, né, de tudo que essas pessoas realizam, mas sim uma admiração da presença, uma presença humana e verdadeira. Você se identificou? Conta aqui para mim nos comentários.